Bom dia a todos os irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos de uma maneira especial para estudarmos a Palavra de Deus juntos, para cantarmos juntos, para orarmos e para termos o nosso tempo dentro do possível. Nesta manhã queria começar por ler um versículo que diz o seguinte, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 5, e diz: Procurem então com firmeza permanecer livres, beneficiando da liberdade com que Cristo nos libertou, e não se deixem prender de novo a cadeias de sujeição. Sabem, quando estava a ler este versículo, lembrei-me do povo de Israel que Deus o libertou da escravidão, e em certa altura, quando estavam passando pelo tempo de deserto, alguns diziam: quem me dera estar na escravidão, quem me dera estar a trabalhar para os egípcios. Chegaram a um ponto que preferiam ficar presos, amarrados, escravos, do que continuar a sua caminhada. E sabem que muitas vezes nós somos assim. Conhecemos Jesus, estamos libertos, mas tantas vezes parece que dizemos: vou agarrar nesta situação do passado, vou agarrar na outra, e vivemos presos novamente a situações que nos prejudicou tanto no passado. Quando nós somos libertos por Jesus, devemos permanecer livres. Deixar todas as amarras, todo o pecado, todo o vício, tudo aquilo que causa prisão, entregue no dia em que nós conhecemos Jesus, e perseguir uma vida com Cristo. Uma vida de liberdade, uma vida de alegria, uma vida de abundância, que é isso que Deus quer para nós. Irmãos, nesta manhã vamos pensar se ainda temos alguma amarra, alguma coisa que nos faz pensar no passado, que nos impede de avançar na nossa vida com Cristo, e vamos entregar a Jesus e dizer muitas vezes: Deus, eu sou como aquele povo que saiu do Egito, e em vez de estar feliz por estar numa caminhada de liberdade, penso naquela situação, penso na outra, e é como se eu quisesse voltar a ser escravo. No nome de Jesus, nós fomos libertos para viver uma vida de liberdade e não trazermos rastos e fardos que nos perturbam na nossa vida com Cristo. Vamos viver uma vida de liberdade com Cristo, porque foi Ele que nos libertou, e não se deixem prender de novo a cadeias de sujeição. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e para darmos continuação ao nosso tempo nesta manhã. Deus, nesta manhã te quero agradecer porque tu enviaste Jesus, o teu Filho, que morreu por nós e nos deu liberdade. Deus, que possamos caminhar nesta caminhada que tu nos tens dado com liberdade, com alegria, e não amarrado a situações que nos trazem escravidão, que nos afastam de ti, que são embaraços na nossa vida contigo. Nós verdadeiramente somos livres em Cristo Jesus. Verdadeiramente queremos experimentar esta liberdade. E se nesta manhã algum irmão, alguém se sente amarrado com alguma situação, que possa deixar a teus pés, que possa te entregar e não ter uma vida com embaraços ou pecado ou sujeição, mas uma vida liberta em Cristo Jesus. Amém. Olá, bom dia. Então estamos de novo ainda mais uma vez assim à distância, mas hoje eu fui desafiada para falar um bocadinho sobre como temos vivido a liberdade em Cristo, tanto individualmente como em família. E eu achei interessante este desafio, porque realmente depois de passar estes meses todos em confinamento e sem praticamente sair de casa, é interessante falar em liberdade. E realmente primeiro vem à minha mente tanta coisa sobre liberdade, mas não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade em Cristo. E então eu resolvi começar por falar convosco sobre um versículo que está em Gálatas 5, e o verso é 1, na tradução da Bíblia para Todos, e diz: Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. E eu pensei, porque é que Paulo estava tão preocupado com esta questão da escravidão? E realmente aquela passagem fala em várias questões, uma delas a circuncisão, que realmente tornava aqueles que já eram crentes escravos de novo.
E realmente a gente lê nos Evangelhos que não foi para isso que o Senhor nos libertou. O Senhor disse que verdadeiramente seríamos livres. Então, se verdadeiramente seríamos livres, o escravo é dominado. É dominado por alguma coisa, por alguém, por algo que realmente o torna completamente dependente. Então, se formos escravos ou dominados, não usufruímos dessa liberdade em Cristo. E em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Toda a gente sabe. Então, quer dizer que para vivermos a liberdade em Cristo, não podemos permitir que nada impeça a efetiva e abundante vida que Deus planeou para nós. E eu pensei, mas vivemos estes meses todos fechados em casa? Então, como é que realmente não há nada que nos impeça de ter esta vida abundante? E realmente não há. Não há. Todos os obstáculos que vieram até nós durante este tempo, a palavra do Senhor ajuda-nos a derrubá-los. E eu lembrei-me só de alguns e pensei, que obstáculos, por exemplo, poderiam ter surgido durante este tempo? O orgulho? Ou o desprezo pela soberania de Deus? O medo? Mas Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. A incredulidade? Mas a palavra do Senhor diz que nada nos pode separar do amor de Cristo. A falta de oração? Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Então, aquilo que eu realmente pensei que foi a nossa liberdade durante este tempo, e foi uma liberdade que nos trouxe gozo, que nos trouxe bênção, que nos trouxe força, foi realmente uma liberdade que derrubou esses obstáculos. Como é que derrubamos esses obstáculos? Ouvimos a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Ouvimos de muitas maneiras e realmente hoje em dia os meios de audiovisuais foram uma bênção neste momento para comunicarmos, para ouvirmos, para lermos, para fazermos tanto, dar-nos tanto alimento através desses meios. Louvamos, oramos, cantamos bem ou mal, mas cantamos de coração e servimos. Então, como é que servimos estando fechados em casa? Falando com muitas pessoas, como eu dizia desde o princípio, encorajando, levando-lhes ânimo, porque o Senhor disse: tendo bom ânimo, partilhando devocionais, e realmente houve devocionais fantásticos, além dos nossos queridos irmãos. Houve muitos devocionais que eu li durante este tempo que foram bênção para a vida de muita gente, e a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas, foi a maior força para naqueles dias em que vinha a tristeza de nunca mais sairmos daqui. Era realmente um alimento, um ânimo, uma bênção. Então eu pensei, como é que eu tenho vivido e com a minha família esta liberdade em Cristo? Vivi com as coisas tremendas que Deus fez durante este tempo em nós. As bênçãos que Deus trouxe mesmo fechados em casa, a sua presença mesmo fechados em casa, o seu ânimo mesmo fechados em casa. E então eu pensei, aquilo que eu quero deixar hoje para todos os irmãos e não só, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, eu digo, experimentem a liberdade em Cristo. Mesmo aqueles que já um dia aceitaram o Senhor. Tentem entender os obstáculos que tantas vezes não nos deixam aproveitar e usufruir dessa vida abundante, de um gozo total na presença de Deus. Nós vimos momentos incríveis de Paulo preso e num gozo incrível. Então pode-se não ter liberdade, mas viver a presença de Deus e essa vida abundante que o Senhor nos prometeu. Então, para terminar, eu quero deixar um desafio a todos. Hoje que estamos a falar da liberdade em Cristo, permitam que Deus faça uma nova obra na vossa vida. Sejam realmente livres em Cristo. E o Senhor os abençoe.
Olá a todos, espero que se encontrem todos bem. Faço votos para que neste tempo de confinamento e um pouco complicado para todos nós, uma nova forma que nos estamos a habituar a viver, que estejam todos bem. Felizmente nós estamos bem também. E gostaria de uma forma muito breve partilhar apenas 3 versículos convosco. Em João, no capítulo 8, e no versículo 31 e 32, e depois 36, diz assim, no 31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois no 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, eu gostava só de partilhar de uma forma muito breve com os irmãos que quer eu, quer a minha família, temos vivido esta liberdade em Cristo com uma paz profunda, com problemas no dia-a-dia, com lutas. Os tempos não estão fáceis, as lutas são complicadas, mas nós temos o privilégio de conhecer a verdade. E Deus diz aqui na sua palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, portanto esta é a condição, não é se permanecermos numa religião. Deus estava a falar para os religiosos daquele tempo, embora seriam aqueles que estariam a acreditar naquilo que ele dizia, portanto nos judeus, mas ele dizia que se permaneceres, esta é a condição, se nós permanecermos na palavra de Deus, iremos conhecer a verdade, e esta verdade é Jesus Cristo. Nós temos encontrado esta verdade, temos guardado esta verdade no nosso coração, e ela permite que nós tenhamos liberdade. Parece aqui um pouco um contrassenso, uma vez que nós temos que permanecer na palavra, mas isto é um permanecer voluntário e que nos dá uma paz que excede todo o entendimento e que nos liberta de coisas que não são boas para a nossa vida, e que nos dá grandes benefícios em crermos num Deus Todo-Poderoso, no Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a verdade. Portanto, o que eu queria era partilhar isto no fundo com os irmãos e dizer que se alguém estiver a escutar esta mensagem e que não conheça esta verdade, pode ter acesso a esta verdade, porque Jesus veio ao mundo para que tenhamos vida e vida com abundância. E Ele se entregou voluntariamente na cruz, Ele é a verdade e é o único intercessor, entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ter salvação, nós cristãos. Portanto, não é nenhuma religião que salva, mas é o permanecer na verdade. E esta verdade é Jesus Cristo e a sua palavra. Era isto que eu queria partilhar com os irmãos. Fiquem bem e espero ver-vos em breve. Que Deus vos abençoe. Já
Espírito Santo, vem sobre mim, vem como chuva cair, vem como a chuva cair, vem como a chuva cair. Bom dia, a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos para celebrar ao Senhor, ainda neste formato, mas dentro de pouco tempo, mais uma semana, estaremos juntos no próximo domingo para celebrarmos presencialmente nas nossas casas de oração. Mas, irmãos, fizemos este compasso, éramos para ter iniciado este domingo, mas devido aos acontecimentos que têm sucedido relacionados com o Covid-19, principalmente no nosso Concelho de Louros, achámos por bem organizar as coisas melhor, darmos este compasso de espera, ver qual é a evolução que esta semana nos vai trazer e termos as nossas casas de oração o mais preparadas possível, e também os irmãos que vão fazer a recepção também os mais preparados possível, de modo a que estejamos em segurança, estejamos de acordo com aquilo que a Direção-Geral de Saúde nos tem instruído, e isso só nos chegou às nossas mãos na sexta-feira, e ainda que algumas das situações nós já estávamos a contemplar, mas agora temos um documento oficial pelo qual nos vamos reger, e queremos desta maneira ter as nossas casas de oração da forma que mais dignificar, acima de tudo, o Senhor, o nome do Senhor, mas também honrar aquilo que nos é instruído. E, amados irmãos, breve vamos estar juntos, é mais uma semana, e nesse tempo vamos ter a oportunidade de falar uns com os outros e da forma, com as restrições que nos são impostas, obviamente, mas falar uns com os outros de modo a agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito até ao dia de hoje, a forma como Ele nos tem ajudado, a forma como Ele nos tem protegido. E, amados irmãos, Ele vai nos continuar a proteger da mesma forma, porque Ele não muda, Ele é o Senhor que não muda, os tempos mudam, as situações mudam, os homens mudam, mas Jesus Cristo não muda. E uma coisa que Jesus nos trouxe, amados irmãos, foi a liberdade, verdadeira liberdade que temos nele. E este é o tema que nós temos trazido para este tempo de celebração. Os irmãos já têm ouvido cânticos, já têm ouvido testemunhos acerca desta temática, o que é a liberdade para nós. E, amados irmãos, este é um termo e um conceito muito querido para o ser humano, bem como para qualquer espécie, se nós formos mais abrangentes, mas para nós humanos a liberdade é alguma coisa extremamente importante. Nós portugueses temos essa noção muito concreta, muito vinculada na nossa cultura, um povo que em determinado tempo da sua história viveu de alguma sorte aprisionado na sua expressão, na sua possibilidade de expressão, na sua liberdade de poder realizar as atividades que mais gostaria de realizar por contingências políticas que se abateram no nosso país durante um período de história. Mas damos graças a Deus, porque vivemos neste tempo onde temos liberdade, e nós devemos agradecer a Deus constantemente a liberdade que temos para termos as nossas casas de oração abertas, e mesmo com esta situação de saúde pública, ainda temos a possibilidade, com as adaptações necessárias, mas de continuar a termos as nossas casas de oração abertas para proclamarmos o Evangelho e levarmos essa mensagem que um dia mudou a nossa vida, essa mensagem de liberdade. Há um texto que eu gostava de trazer aos irmãos nesta manhã, que se encontra no capítulo 5, versículo 1, para melhor dizer, e eu gostava de ler com os irmãos, ou para os irmãos, este texto. A carta aos Gálatas é uma carta escrita com alguma dureza da parte do apóstolo Paulo para os crentes de uma igreja que estava fundada nesta província da Ásia Menor, a Galácia, e estes crentes que se tinham convertido agora estavam a ser tentados por pessoas que se tinham entrado naquela comunidade, levando uma mensagem de que a mensagem do Evangelho não era completa, eles precisavam de cumprir com alguns rituais que eram os rituais do judaísmo, e dessa forma
isto estava a trazer um problema complicado para aquela comunidade ali na Galácia. E o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja com esta grande noção deste conceito que é importante. E no versículo 1 do capítulo 5 nós encontramos este texto que para mim é um texto fabuloso. Vamos ler 2 versículos deste capítulo. E o versículo 1 diz: Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. E, amados irmãos, a liberdade que Cristo nos trouxe é a verdadeira liberdade que qualquer ser humano precisa. Não encontramos liberdade num sistema político, não encontramos liberdade num determinado país, não encontramos liberdade na verdadeira dimensão deste conceito em nenhum lugar, senão na pessoa de Cristo. Porque a liberdade é um conceito que transcende muito mais a possibilidade de nos movimentarmos de um lado para o outro, tem a ver com alguma coisa que é no nosso interior. Há pessoas que gozam da liberdade que o país dá, mas no seu interior elas estão aprisionadas a traumas, aprisionadas a situações de vício, aprisionadas a situações depressivas, mas Cristo é aquele que não só nos traz a liberdade exterior, mas mesmo que essa liberdade exterior nos seja retirada, a liberdade interior, ela permanece para sempre por causa de Jesus Cristo. Então, a liberdade que Jesus nos trouxe é para sermos realmente livres, na totalidade deste conceito que acontece no nosso interior. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Paulo está a dizer isto aos crentes da Galácia para não voltarem, para não deixarem que determinadas coisas que já pertenciam ao seu passado voltassem a fazer parte da sua pessoa e voltassem a aprisionar aquilo que Deus já tinha liberto através de Cristo. Eles não precisavam de voltar a situações de religião que os aprisionava a rituais e nos quais eles começavam a ter a noção que precisavam de cumprir com isso para poder conseguir o favor de Deus. Porque algumas pessoas tinham introduzido naquela comunidade pessoas com más intenções e estavam a incutir esta doutrina naqueles crentes que haviam conhecido a Cristo, haviam encontrado a liberdade. Amados irmãos, talvez não estejamos a viver uma situação idêntica neste espectro da religiosidade, mas às vezes somos levados a querer voltar para trás para a situação em que nós estávamos, pensando que a nossa família, a nossa carreira, o nosso trabalho, o nosso continuar do acrescentar académico da nossa existência, ela nos vai trazer uma nova possibilidade para a vida e às vezes pomos em questão esta liberdade e começamos a ficar aprisionados atrás dessas situações, perdendo esta liberdade real que em Cristo encontramos. Porquê? Porque ignoramos aquilo que Deus nos tem dado através de Jesus Cristo e começamos a correr atrás destas possibilidades pensando, quando eu tiver isto, então eu vou ser livre para fazer outras coisas, vou ter outras possibilidades. Mas, amados irmãos, quando descuramos Cristo, quando colocamos Cristo fora da nossa vida e colocamos outras coisas à frente disso, o que acontece é que estamos a trazer novamente prisão para o nosso coração, para a nossa mente, para aquilo que nós somos. O que Paulo está a dizer é que para os crentes, não voltem para essas coisas que agora vos estão a dizer que se vocês fizerem isso é que vocês vão ter a liberdade, porque aquele evangelho que vocês receberam, é o que Paulo está a dizer a ele, é o evangelho da liberdade, é a apresentação da pessoa de Cristo, aquele que veio do céu à terra, entregou-se a si próprio, pagou o preço dos nossos pecados, o pecado que nos aprisionava-nos longe de Deus, mas Jesus veio para que realmente fôssemos livres. Sair desta situação, sair deste plano de Deus em Cristo Jesus, é voltarmos em passos largos para o aprisionamento. Mas, irmãos, não é o Covid-19 ou esta situação toda que nos aprisionou. Ficámos confinados em casa, é verdade. Damos graças a Deus porque esse processo está paulativamente a ser alterado.
mas, amados irmãos, não foi isso que nos aprisionou. O que nos pode aprisionar são coisas que, apesar de podermos ter liberdade de movimentos, liberdade de podermos fazer aquilo que faz parte dos nossos relacionamentos, tanto institucionais como interhumanos, interrelacionais, interpessoais, podemos estar aprisionados atrás de uma ideia, atrás de um plano que não é aquele que é o plano de Deus, um plano humano, atrás de ideias de homens, podemos estar atrás de religião, de conceitos religiosos, e isso leva-nos a passos largos para nos voltarmos a estar aprisionados. Mas Cristo veio para nos libertar, portanto, aquilo que a Bíblia diz é que nos mantenhamos firmes nesta convicção de Jesus Cristo, que Ele é a nossa liberdade, para que essa liberdade seja uma realidade na nossa existência e tudo o resto seja pautado por a presença de Jesus na nossa vida, o verdadeiro esteio, o verdadeiro fundamento da nossa liberdade. Tudo o que é fora disso, amados irmãos, corremos riscos graves de voltarmos ao aprisionamento. Eu queria saltar para outro versículo que temos mais abaixo neste capítulo, versículo 13, que diz: meus irmãos foram chamados para a liberdade. Que essa liberdade não seja uma desculpa para seguir os vossos maus instintos. E, amados irmãos, este é outro grande alerta para a nossa vida. Porque eu agora sou livre, eu posso fazer tudo o que me apetece. Não posso. Eu sou livre para não fazer a vontade daquilo que é a minha carne e do pecado, sou livre para fazer a vontade de Deus. Aleluia! E isto deve-nos mover, amados irmãos, que aquilo que nós agora podemos dizer, mas eu tenho liberdade, eu posso fazer aquilo que eu entendo, eu tenho as minhas liberdades, eu tenho os meus direitos, que é alguma coisa que às vezes nós relacionamos com este conceito da liberdade, eu tenho os meus direitos, eu posso fazer. Não podemos, porque a nossa liberdade, ela mantém-se de acordo com o fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, foi o que o Senhor Jesus disse, a nossa vida tem que se manter neste caminho, nesta vereda, é estarmos em Jesus Cristo e as suas palavras estarem em nós. A nossa liberdade depende de nós continuarmos ligados ao Senhor, à sua vontade, àquilo que Ele quer fazer connosco. E, amados irmãos, o que Paulo estava a dizer aos crentes lá na Galácia, amados irmãos, que esse conceito de liberdade que vocês têm não sirva para vocês depois fazerem aquilo que a vossa carne pede. E, infelizmente, há pessoas que dizem, porque eu agora sou crente, eu tenho a liberdade em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que a Bíblia diz. Eu sou livre para não pecar e para fazer a vontade de Deus. É esta a grande mensagem da palavra de Deus. E, amados irmãos, pelo contrário, continua o versículo 13, ponham-se ao serviço uns dos outros. A minha liberdade, amados irmãos, deve ser utilizada para que eu sirva a vocês e para que eu também sinta da vossa parte o serviço a mim, ajudar-vos, estar convosco, saber que vocês também estão comigo, estarmos a caminhar juntos. E, amados irmãos, há um provérbio africano que diz: se queres ir depressa, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai junto. E, amados irmãos, nós queremos ir longe porque estamos a caminho todos da pátria celestial, queremos chegar longe, queremos chegar ao fim, convictos e vivendo durante este percurso em que estamos aqui na Terra, viver nesta liberdade, na liberdade em Cristo. Liberdade para não pecar e liberdade para fazer a vontade de Deus. Como igreja, amados irmãos, proclamemos com a nossa forma de viver esta liberdade. Não uma liberdade para fazer o que eu me apetece, para fazer mal aos outros, para com o meu egoísmo ignorar as outras pessoas. Não, mas uma liberdade para demonstrar o amor de Deus através daquilo que eu faço para os outros, através daquilo que eu faço para a igreja, através daquilo que eu faço em prol da vida e benefício da vida dos outros. É para isso que o Senhor nos chamou, para esta liberdade, para fazer a vontade de Deus. Até ao tempo em que nós conhecemos Jesus, no tempo anterior, nós achávamos que tínhamos liberdade, mas estávamos aprisionados ao pecado, aprisionados àquilo que a nossa carne nos instigava a fazer. Mas quando Jesus veio, essa possibilidade, ela foi-nos retirada
e agora foi-nos dado uma nova possibilidade de não cometermos pecado e fazermos a vontade de Deus. E, amados irmãos, isto é viver a liberdade em Jesus Cristo. Que Deus ricamente vos abençoe. Estamos mesmo, faltam 6 dias para nós estarmos novamente juntos. Mas, irmãos, orem para que tudo corra da melhor forma. Nós vamos dando instruções pelas vias que temos utilizado, por telefonemas, por SMS, através das nossas redes sociais onde estamos envolvidos. Mas, irmãos, estejam atentos, de modo que quando nós voltemos da melhor forma, em alegria e desfrutando desta liberdade. Deus ricamente vos abençoe. Bom dia. Nesta manhã que estamos aqui reunidos, queremos convidar-te para poderes louvar a Deus connosco. Nestes tempos adversos que estamos a viver, tempos a quais não estávamos possivelmente adaptados ou preparados, queremos dizer que Deus tem poder para libertar as correntes que possam estar a tentar aprisionar-nos, para que nós possamos viver em liberdade. Mesmo em tempos difíceis, sabemos que temos um Deus que vela por nós, um Deus que deu a sua vida no Calvário para que nós possamos viver em liberdade. E por muito que o mal venha, que nós possamos andar pela sombra, possas lembrar-te nesta manhã que existe um Deus que te libertou para que possas viver, independentemente da situação, verdadeiramente em liberdade. Então nesta manhã sente-te livre para cantar connosco, para engrandecer este Deus e para seres livre em nome de Jesus. Amém. Correntes quebrar,
tens ajudado, Senhor, até que nos tens abençoado, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu não falhas, Deus. Obrigado, Deus, porque mesmo quando nós caímos, Senhor, mesmo quando nós falhamos, Deus, Tu nos sustentas, Deus, Tu nos ajudas, Deus. E nós não temos, Pai, como Te agradecer, Deus, aquilo que Tu fazes tão grandemente por nós, Deus. Pai amado, nesta manhã, Senhor, nesta manhã, Deus, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala com cada um de nós, Deus, que as correntes do inferno, Senhor, não possam prevalecer contra a Tua igreja, Deus. Que o Teu povo, Senhor, o Teu povo, Pai, aquele povo que te chama o Teu nome, Senhor, que te chama Senhor, Senhor, Deus, possa continuar caminhando, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar, Deus, e a levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, o Teu amor aos outros, Deus. Pai, não nos deixes desanimar, Senhor, mas ajuda-nos, ó Pai, a ser aquela palavra amiga, Senhor, que toque, Senhor, que cada um necessita, Pai, dar esta manhã, Senhor. Pai, fala connosco, dirige o culto, Senhor, fica, Senhor, connosco, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, Deus, para a Tua honra e glória, Deus. Amém. Aleluia. Olá, irmãos, paz do Senhor. É bom falar convosco, já que a gente não se pode ver, pelo menos vamos falando uns com os outros. A nossa irmã Cristina pediu-me para eu falar um pouco acerca de... para terminar o culto. Então, eu fiquei a pensar, o que é que eu vou falar na terminação de um culto? Porque me parece que este vai ser o último culto que vamos ter nestes moldes, porque dia 7 nós iremos estar juntos, se Deus quiser, e vai ser um tempo muito abençoado. Então, eu tenho pensado neste tempo em que nós temos vivido de uma forma tão diferente e de uma forma tão inesperada, que nenhum de nós esperava uma situação destas. Eu tenho pensado num versículo que tem sido o meu versículo-chave durante esta quarentena. E eu gostaria de ler para vocês este versículo, que se encontra no Salmo 127 e no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Irmãos, nós temos visto a mão de Deus na nossa vida durante este tempo. E ainda que nós tenhamos que fazer a nossa parte e devemos ser pessoas responsáveis, fazendo a nossa parte daquilo que o governo nos pede para fazer e daquilo que nós temos mesmo que fazer, acima de tudo eu acredito neste versículo na palavra de Deus, que diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E verdadeiramente o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem guardado a nossa igreja, o Senhor tem guardado os seus filhos. E sabem uma coisa, irmãos, neste tempo nós mais uma vez podemos verificar que igreja não é paredes, que igreja não é edifícios, que igreja não são cadeiras, igrejas são pessoas. E porque são pessoas, nós vivemos este tempo conversando pelo telefone, fazendo os devocionais diários, fazendo os cultos ao fim de semana, fazendo as escolas dominicais, telefonando para os irmãos para saber como estão. Temos vivido igreja. Igreja é isto mesmo. Mas no meio desta igreja que somos nós, o Senhor tem guardado a nossa casa. O Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem guardado a nossa família. Porque aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu sei, não há ninguém com o Covid-19, não há ninguém da nossa família com o Covid-19. Mas, ainda que isso pudesse acontecer, o Senhor continuaria connosco. O Senhor está connosco sempre. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. E verdadeiramente Ele tem edificado a nossa casa. Ele tem cuidado da nossa casa. Ele tem cuidado da nossa família. Mas, irmãos, vamos para uma nova fase da nossa vida, para uma nova fase da igreja. Vamos estar juntos, com muitos condicionamentos, com muitas regras, com muitas coisas, mas é um prazer muito grande nós podermos estar juntos. E eu gostaria que nós entrássemos neste tempo também com um versículo que se encontra no Salmo 126 e o verso 3, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, vamos começar esta nova fase da nossa vida com alegria, com boa disposição. Eu sei que nós podemos ficar um bocadinho irritados porque temos que estar de máscara, porque não podemos dar beijinhos, porque não podemos dar abraços, porque não podemos ficar juntos. Mas não vamos pegar nessas coisas, vamos pegar nas coisas boas, vamos pegar nas coisas que são positivas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Irmãos, o Senhor nos salvou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos tem guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso nós estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Vamos começar esta nova fase, esta nova etapa com este sentimento. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Não vamos ligar ao facto de estarmos com máscara. Eu também não gosto de estar com máscara porque transpiro, porque falta o ar, mas o facto de estarmos juntos é o mais importante. O facto de ouvir a palavra de Deus é o mais importante. O facto de nós podermos recomeçar uma nova fase da nossa igreja é o mais importante. Vamos estar juntos com alegria, vamos estar juntos com este sentimento. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. O Senhor guardou a nossa vida, o Senhor protegeu a nossa vida, o Senhor continua a proteger a nossa vida, por isso nós estamos alegres. Então, irmãos, vamos todos preparar-nos para dia 7 estarmos juntos, todos com máscara, todos sem abracinhos, sem beijinhos, mas todos com o Senhor e uns com os outros. Amém? Deus vos abençoe, um beijinho muito grande, tenho muitas saudades vossas, o meu marido tem muitas saudades vossas, temos muito desejo de estar juntos, vamos dar uma cotovelinha a um, cotovelinha ao outro, mas vamos estar juntos para louvar o Senhor. Que Deus vos abençoe e guardem-se, protejam-se, porque o Senhor está connosco todos os dias. Beijinhos.